E aí, sintonizado? Vou compartilhar uma reflexão que eu estava tendo agora. Eu tô aqui num parque aqui em Sorocaba, que eu costumo vir, na verdade, para ter esses momentos mais reflexivos, mais comigo mesma. Então, liguei a câmera aqui e falei, vou compartilhar um assunto meio indigesto, mas de extrema importância. E essa vontade de gravar o vídeo com esse tema se ancorou num vídeo do Felca que viralizou essa semana a respeito sobre adultização. E como eu tô nessa pegada de rupturas internas, né, de quebrar meus padrões, de fazer algo diferente do que eu fiz a vida inteira, então esse tema mexeu bastante comigo, justamente porque eu tenho aprendido bastante como deve ser uma formação de um lar, né, bem estruturado. Tem tido bastante aderência comigo o conceito de uma família bem estruturada, formada por um homem desafiado, por uma mulher valorizada e por uma criança protegida. Então o meu olhar sobre a criança mudou muito nesses últimos meses. Hoje eu entendo a extrema importância do processo de formação dessa criança. Eu venho me conectado cada vez mais com a minha criança, né? Com a criança que eu fui um dia e o que ela carrega até hoje. E eu me vejo sendo uma adulta cheia de travas, uma bagagem de inseguranças. E eu tenho entendido cada vez mais que boa parte disso foi proveniente da minha infância. Né, sobre uma falta, sobre uma deficiência que eu tive no momento que meus pais estavam me educando. E quando a gente cresce num lar em que alguma área esteja deficiente, é inevitável que você carregue aquela emoção, aquele sentimento para a sua vida toda e replique em várias outras áreas. No meu caso, eu nunca tive uma escuta ativa dos meus pais. Eles me deram um suporte em várias outras coisas, mas uma escuta ativa, né, uma confiança em que eu poderia falar aquilo que eu estivesse sentindo e fosse acolhida, eu de fato nunca tive. Então eu sempre, desde muito nova, eu aprendi a me encolher, a me podar, a me anular. E consequentemente nesse processo eu fui guardando. Tudo que é meu eu fui guardando, nunca compartilhando. Meus pais eram presentes, faziam o que podiam, deram o seu melhor. E o amor deles sempre esteve com a gente. Mas afeto não é a mesma coisa que confiança emocional. E a verdade é que eu não tinha a liberdade para me abrir, para me expor para eles. Porque se isso acontecesse, ou eu era repreendida, ou era mal compreendida. Eu nunca senti que tivesse um lugar seguro para eu me abrir. E crescer assim, gente, deixa buracos. Então eu guardava tudo para mim, eu tentava lidar com as minhas emoções sozinha. E foi nesse buraco de silêncio que, infelizmente, coisas muito sérias aconteceram comigo na infância. Coisas que não deveriam acontecer com uma criança. E vindo do lugar que menos se espera, que é dentro da sua própria família. E dói dizer que não foi só uma pessoa, foram 2 homens, 2 tios da minha própria família. E eu por muito tempo, gente, por muito tempo, eu achei que isso não tivesse causado dano nenhum para mim. Não tivesse afetado em nada na minha vida. Até os 32 anos de idade, eu não havia contado isso para ninguém. Porque eu achava inocentemente que isso não tinha ocasionado nada de ruim que estivesse ainda sendo carregado por mim hoje. E nesse processo de autoconhecimento, quando você vai se conhecendo por dentro, você
se depara com coisas que você não tem coragem de encarar. E esse foi um fato que eu não estava disposta a encarar. Mas se eu deixo isso de lado, eu continuo alimentando uma Andréia ainda que eu não quero mais ser. E me deparar com o que eu sofri na infância, com a mentalidade que eu tenho hoje sobre como é extremamente importante e necessário os pais terem um olhar consciente para a formação de uma criança. Criança não é só alguém com menos idade, não é um serzinho obediente que tem que ser réplica dos pais e que tem que esperar crescer para ser levado a sério. A minha clareza de hoje é que ser criança é estar em formação. E esse processo, ele é delicado, ele exige várias necessidades, uma escutativa, uma segurança emocional, atenção, acolhimento. Então foi aí que eu me percebi, que eu, apesar de crescer num lar de amor, meus pais foram excepcionais, eu não tive essa escuta ativa, esse espaço seguro para eu me expressar da forma que eu queria, da forma que eu era, sem medo de ser repreendida, ser corrigida o tempo todo. E isso de alguma forma foi me limitando e me limita até hoje. Então, para romper com todos esses padrões comportamentais que vieram lá da minha infância, eu tô tendo que me refazer, eu tô tendo que fazer o contrário daquilo que eu fiz a vida toda. Ou seja, estar aqui gravando esse vídeo, me expondo desta forma, é um rompimento de uma barreira gigantesca na minha vida. E que, por mais desafiador que esteja sendo, para mim, e de fato é algo que eu preciso romper, porque aonde eu quero ir, essa versão não combina. Eu preciso me lapidar nisso. Então eu que sempre me anulei, agora eu tô me colocando numa posição de que eu me autorizo. Eu me autorizo a ser, ter, fazer e estar naquilo que eu quero, na minha escolha. Eu me autorizo a sentir, eu me autorizo a dizer, eu me autorizo a ser ouvida. Eu já venho me desconstruindo, mas confesso que o vídeo do Felca, ele me despertou de uma maneira diferente. E tanto a Luana quanto eu já vem tendo ideias de como a gente pode apoiar de alguma forma dentro de um assunto que é infelizmente ignorado pela maioria das pessoas. E mesmo não sendo mãe, eu penso muito sobre como a gente trata a infância. Até porque eu tenho 6 sobrinhos, então eu preciso, como tia, quando eu estou com eles, agir da melhor forma possível. Porque o que acontece ali, o que acontece na infância, gente, não fica no passado, fica na pessoa. Eu sei que a criança ela não tem que decidir tudo, mas ela não pode ser ignorada. Ela precisa de alguém que esteja ali, que a escute de verdade, sem exageros, mas também sem omissão. E eu não sei se algum dia eu vou ser mãe, mas se tem uma coisa extremamente importante que eu aprendi nesse processo de autoconhecimento é que a forma como a gente se coloca diante de uma criança pode moldar a vida inteira dela. E isso, para mim, confesso que já é motivo suficiente para fazer diferente. E acredito que isso vale para qualquer pessoa, não precisa ser pai, mãe, avó, professora para impactar uma criança. Às vezes é só uma fala, só uma reação, é só um olhar que inacreditavelmente marca a vida inteira dela. E a minha intenção com esse vídeo não é ensinar ninguém a criar um filho, longe de mim, até porque eu nem tenho. É só para te provocar mesmo, a te fazer relembrar de uma coisa, que você também foi criança. E muita coisa do que você carrega hoje vem da forma que cuidaram ou deixaram de cuidar de você. E se a gente não revisita isso, a gente só vai repassar o dano. Então, se tem algo que eu possa deixar aqui nesse vídeo, é um convite para você. Olhe diferente para uma criança e repara no impacto que você pode ter na vida dela. Porque às vezes, gente, o que parece pequeno para nós é o mundo inteiro para ela. E que a gente constantemente se lembre de que a infância ela não é só uma fase, ela é a base de tudo
que a gente vai ser. Bora gestar a vida.